Então, voltamos lá no serrátil póstero superior, conforme eu havia mencionado, ele faz a ação de elevar as costelas. Lembram que fixação superior e inferior aqui nada mais é do que origem e inserção, tá? Para ver a localização. Então, ó, na nossa origem, eles ficam próximos nos processos espinhosos das vértebras C7 a T3, só por uma questão de localização, então você vai raciocinar que ele fica próximo da região cervical e torácica, tá? E a inserção, a origem e a inserção tá certo. E a inserção, margem superior da segunda à quarta costela. Então, observem também na parte superior, né? As costelas. Nós temos quantas costelas, gente? Quem lembra? 10? 12? 12. Quem lembra? 12. Ótimo. Então, a gente já tem aqui uma breve noção de onde ela se localiza, ok? Serrátil póstero inferior, observem, ó, processos espinhosos das vértebras de T11 a L2, então não tem como errar, né? Ficam lá embaixo. Penúltima vértebra torácica e começos das vértebras lombares. Ele tem como ação principal abaixar as costelas. Então, enquanto uma eleva, a outra abaixa. Ficou claro? Vou seguir. Então, intercostal interno e externo tem a mesma função, olha. Lembra que eu acabei de falar antes de gravar a aula. Então, nós temos músculos inspiratórios e músculos expiratórios. Então, a principal função do intercostal externo, ele eleva as costelas. Na nossa inspiração, ele expande, ele eleva, ok? Na nossa expiração, ele abaixa. Então, eu tenho a ação do intercostal interno, tá? Diferença entre intercostal externo, interno e serrátil, observe que o nome já diz, ó, entre as costelas, tá? Para vocês não confundirem. Então, entre as costelas eu tenho esses músculos intercostal interno e intercostal externo. Diferente lá no serrátil, que eu tenho o serrátil pós, aqui tá, tem um errinho, tá, gente? Agora que eu vi. Fui eu. Foi você, né, Ariel? Tem vários errinhos por aí. Depois a gente conserta, não tem problema. Lembrando que o serrátil póstero superior, ele fica mais superior, ao longo aqui dessas vértebras, C7 a T3. E serrátil póstero inferior, entre T1 e até L2, ok? Cuidado para não confundir. Certo. Então, terminamos aí essa parte da parede do tórax, e aí a gente vai falar agora dos músculos intrínsecos do dorso, que é na nossa região dorsal, ou na região torácica, tá? Então, a gente tem um músculo chamado esplênio, que é, ou esplênio da cabeça, também vocês encontram em algumas nomenclaturas, o eretor da espinha, que é composto por 3 músculos, e os interespinhais, tá? E aí tem aqui a sua divisão, superficial, intermediária e profunda. Então, vamos lá. Esplênio, percebam aonde ele se localiza, ó. Ligamento nucal e processos espinhosos de vértebras de C7 a T3 ou até T4, tá? Então, ele começa lá no processo espinhoso, lá no ligamento nucal, na base do occipital, aí vai até os processos espinhosos dessas vértebras, de C7 a T3 ou até T4, tá? Principal ação do esplênio da cabeça. Ele tem uma divisão aqui, que ele pode ser unilateral ou bilateral. No caso do unilateral, ele vai inclinar lateralmente e girar a cabeça para o mesmo lado dos músculos ativados. Ou seja, se eu quero ver o meu lado direito, eu vou inclinar para o mesmo lado e vou girar para o mesmo lado. Ok? Então, eu quero direito, eu inclino à direita e giro à direita. Tá?
Bilateralmente, ele só faz a extensão da cabeça e pescoço, tá? Para ativar os dois músculos. Depois vocês pratiquem aí, ok? Seguindo, eretor da espinha. Então, vocês vão observar em algumas nomenclaturas também, acho que mais na educação física, até na físio também já costumei ver a nomenclatura de paravertebral, tá? Paravertebral cervical, paravertebral torácico e paravertebral lombar. Me corrija se eu estiver errada, Ariela. A gente acaba falando muito paravertebral. É isso mesmo, para porque está ao lado da vértebra, é o mesmo. Perfeito. Então, aqui a gente tem origem, crista ilíaca, saco, processos espinhosos sacrais, lombares e ligamento supraespinhal, tá? Antes de eu falar da origem aqui, deixa eu só voltar. Nós temos 3 músculos, tá? O músculo espinhal, o músculo longuíssimo e o músculo ilho-costal. Ok? Então, aqui, ó, nós temos aquelas divisões. O ilho-costal fica próximo das costelas e os processos transversos cervicais. Não sei se vocês vão recordar, nos acidentes anatômicos a gente tem processo transverso. E como é que é o nome da lateral? Quem lembra? Processo? Quem lembra? Espinhoso? Processo transverso, processo espinhoso. Vamos ver se alguém lembra. Longuíssimo. Próximos às costelas, processo transverso na cervical, torácica e processo mastoide do temporal. Processo mastoide aqui, lembra do esternocleidomastoide. E o músculo espinhal, processo espinhosos torácicos e crânio. Então, vamos lá, tentem mais a ação principal deles. Bilateralmente, eles estendem a coluna e a cabeça, ou seja, ele faz a extensão de coluna. Então, lembram? Flexionei meu tronco, estendi meu tronco, tá? Unilateralmente, ele inclina a coluna, faz a inclinação lateral aqui, ó, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Então, dúvidas? Me fiz clara? Tranquilo. Tranquilo? Lembrem que vocês acham isso com o nome paravertebral, tá? É mais comum, ok? Interespinhais, o nome já diz, ó. Entre as espinhas, vamos dizer assim, vulgarmente, né? Eles ficam nas faces superiores dos processos espinhosos de vértebras cervicais e lombar, ok? E terminam lá, ó, face inferior do processo espinhoso da vértebra superior, desculpa, da vértebra superior à vértebra de origem. Ou seja, entre aqui os processos, aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí, acho que tá bem ampliadinho, dá para ver. Ok? E o que esse músculo faz? Ajuda na extensão e rotação da coluna, tá? Extensão, rotação. Ok? Ok, professor. Beleza. Então, seguindo, agora sim, abdômen. Então, nós temos 4 músculos responsáveis pela nossa parede abdominal. São músculos que são responsáveis por dar sustentação e estabilização de nossos órgãos. São músculos muito importantes. Não adianta ter um abdômen de tanquinho e não ter esse abdômen fortalecido. Vocês vão ver um pouco de diferença isso em algumas disciplinas daqui para frente. Mas eu vou ilustrar para que vocês possam entender alguns pontos. Nós temos 4 músculos, conforme eu mencionei: oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen e reto do abdômen. Tem alguém pedindo para entrar. Então, observem o seguinte: nosso músculo oblíquo externo, interno, o nome já diz, as fibras são oblíquas e elas ficam nas nossas laterais, tá? Então, ó,
Origem, faces externas da quinta à 12ª costela. E aí, a nossa inserção, linha alba, você imagina, vocês já viram mulher grávida que tem aquela linha no meio da barriga, isso é chamado de linha alba, tá? Tubérculo púbico e metade anterior da crista ilíaca. Ação principal, comprime e suporta as vísceras abdominais, flete e gira o tronco. Então, a principal função do nosso oblíquo externo, tanto o interno quanto o externo, é sustentar as nossas vísceras, os nossos órgãos, né? Segurar ali através dessa musculatura. E aí, qual o movimento que ela faz? Fletir e girar o tronco, que nada mais é que aquele abdominal oblíquo que vocês fazem lá na academia. Alguém provavelmente já fez bicicleta, né? Vai fazendo jogando os braços, é esse movimento. O oblíquo interno também tem a mesma função, tá? Só observem a questão de origem e inserção. Enquanto aqui, ó, quinta e 12ª costela, no caso do oblíquo interno, é na face tóraco-lombar, 2/3 anteriores da crista ilíaca e metade lateral do ligamento inguinal. Próximo ao pubis, nós temos um ligamento chamado ligamento inguinal, tá? Face tóraco-lombar, alguém já me perguntou de fáscia, né? Alguma dúvida na nomenclatura? Crista ilíaca, vocês já viram, são os acidentes ósseos. Certo? Vou seguir. Mariela, se quiser me interromper. Tá tranquilo, Thaís. É só lembrar para eles que toda vez que eles ouvirem a palavra inguinal, que tem a ver com virilha, que eu acho que facilita, né? Alguma coisa melhor. inguinal, é porque tá lá perto da virilha. Perfeito. Muito bem. Transverso do abdômen. Esse músculo é o músculo do momento, né? Todo mundo fala de core, fala de proteger a musculatura do transverso. A gente vem batendo nessa tecla aí há muitos anos, que é um músculo que protege a tua coluna, responsável por proteger toda a nossa coluna lombar, principalmente, né? E evitar aí lesões, patologias como a hérnia de disco. Então, é muito importante que esse músculo seja ativado. E aí vocês vão ver aí ao longo dos períodos aí da educação física, muitas questões em relação ao transverso do abdômen, como contrair, como realizar, que exercício que faz, né? É isso. É o tão conhecido como tanquinho, né? Isso. Então, assim, na verdade, o transverso do abdômen, ele é um músculo muito interno. Então, você não consegue palpar visivelmente. Na verdade, você até consegue palpar, ativando ele, mas aí requer um treino muito grande, um trabalho com o fisioterapeuta. A gente coloca 2 dedos abaixo da nossa crista ilíaca, você consegue pedir essa ação, mas é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, porque senão você pode confundir com outros músculos, né? Não adianta fazer abdominal normal, né, Thaís? O não adianta, abdominal não normal não trabalha o transverso do abdômen. Isso aí é o pulo do gato, né? Exatamente. Deixa eu voltar aqui, voltei, beleza. Então, assim, deixa eu voltar no meu... aqui, ok. Agora apareceu para mim. Então, assim, tomar muito cuidado com alguns exercícios, as formas, né, de realização deles, vocês vão ver muito melhor com o pessoal os professores da educação física. E existe um trabalho muito legal de fortalecimento do core, além da prancha, e é um assunto aqui que a gente pode falar até amanhã, que tem muita coisa legal que agora tem surgido. Tem algumas técnicas em fisioterapia que o pessoal tem usado, chama low pressure, não sei se alguém já ouviu falar, que é a contração voluntária aí do abdômen. Você fica numa determinada posição e faz tipo um estômago vácuo. Agora nem fala mais estômago vácuo, né, Ariela? Cada um tem um nome. Alguém pergunta? Abdominal hipopressivo, né? Que eles falam. Ginástica hipopressiva. O Pilates mesmo trabalha, né, Thaís? O Pilates trabalha o transverso o tempo todo. Perfeito. Quem queria fazer a pergunta? É que na parte aqui que a gente fala, dos gominhos, tem gente que eles não são alinhados. Isso é normal?
Então, existe uma patologia que é muito comum em pós-grávidas, que me fugiu o nome, Ariela. A abertura da linha? Isso. Me fugiu o nome, gente. Fugiu aqui também. Eita! Não vamos lembrar. Até o final da aula vem. Esqueci. E tem essa separação, diástase abdominal. Diástase abdominal, vem junto aí. Nossa, nunca mais. Boa. Nunca mais. E tem essa separação. E aí tem um estudo aí, né? Eu tenho lido um pouco, não é minha área, tá? Mas eu sou curiosa, que para trabalhar esse músculo, como que eu posso dizer, realinhar essas fibras, não é aconselhado fazer core, ou seja, fazer a prancha. Por quê? Você não está tendo controle suficiente do transverso de todas as musculaturas para aguentar realizar aquele movimento. Então, se você faz o movimento de prancha, é como se, vulgarmente falando, tá? A sua barriga despencasse. Então, você não tem controle suficiente, força suficiente para manter, tá? Então, assim, existem outros trabalhos em relação a isso, para poder realinhar essas fibras, diminuir esse espaço, né, para voltar para não ter essa diástase. Existe cirurgia, antigamente, pós-grávida fazia muita amarração, alguns médicos ainda adotam essa cirurgia, nós fisioterapeutas somos contra, perdão. Então, não é normal, né? O normal é ser alinhado, um do lado do outro certinho. Mas você pode, por algum mecanismo aí, tô falando mais da grávida, né? Por conta da gravidez acontecer isso. Mas, por exemplo, com o homem é muito difícil isso acontecer. Eu já vi, mas não é um caso tão comum. Então aí, às vezes, não tá fazendo a ativação do músculo corretamente, ou aconteceu algum mecanismo aí que possa ter um trauma. Tô falando assim, uma coisa muito profunda. Tá? Thaís, mas é mais... Oi. Até um próprio desvio postural, eu acho que pode agravar uma situação dessa, entendeu? Uma escoliose. Perfeito. Porque às vezes o pessoal é hiper forte, parece que tá certinho, mas quando a gente vai analisar, tem um desvio postural muito grande. Isso pode levar uma alteração no fortalecimento dessas fibras de forma porque eu vi que não seja igual, né? Do fisiculturista. Assim, gente conhecida, muito não. Então, fisiculturista não é normal você ver isso, porque ele tem, além da consciência corporal, ele trabalha o músculo, né? Ele faz então, ou aconteceu alguma coisa, né? Até porque ele está preparando o corpo dele para ser o mais simétrico possível, né? Nas competições, dependendo das categorias. Então, você observa que todos os juízes lá, quando colocam todos os competidores, eles observam simetria. Então, não é comum você ver isso, a não ser que tenha acontecido algum mecanismo aí, que eu não sei te dizer o que, para ter essa assimetria, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, então o músculo transverso do abdômen, conforme a professora Eliana também mencionou, nós trabalhamos muito no Pilates, tá? Musculação, tem que ter uma consciência corporal muito grande para poder realizar, não é fácil você contrair o transverso, então você precisa de uma orientação adequada de um fisioterapeuta, até do próprio educador físico, né, para poder fazer a ativação desse músculo, não é tão fácil assim quanto vocês pensam. Então aí tem diversas formas aí de ativar o transverso, a gente começa geralmente deitado, para o aluno ou paciente ter consciência corporal daquilo que ele tá fazendo, é bem legal, assim. Para mim foi um desafio também, porque eu achava que eu contraía e não contraía, então aprendi muito. É bem, bem interessante. Tanto que eu tenho 2 hérnias de disco e hoje eu não sinto mais dor. Então aí com treinamento adequado, né, com até a própria fisioterapia que eu tive que fazer bastante, no yoga também eu melhorei muito fazendo yoga, a gente tem contração de transverso, principalmente na parte, se diz a parte respiratória, porque a gente tem uma respiração muito apical e não muito abdominal e nem paradoxal, né? Então, a gente respira muito apical, como eu mostrei na aula passada, né? Do esternocleidomastoide. Então, foi um artifício, assim, que eu utilizei quando eu entrei em crise e hoje eu não sinto mais dor. Pratico musculação regularmente, faço yoga e, graças a Deus, não sinto mais dor. Então, o músculo transverso do abdômen,
a ação principal dele é comprimir e suportar essas vísceras abdominais, ok? Então, segurar esses órgãos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ele faz parte do core, né, que fala? Isso, 29, da prancha. Né, 29 pares. Nossa, 29 músculos, né, mais profundo, que faz então, o core. O transverso do abdômen, vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, ó. Nós temos 4 músculos na nossa parede abdominal. Então, a gente está falando, eu falei de oblíquo interno e externo, que são essas laterais aqui, ó. Oblíquo interno, oblíquo externo, não sei se estão conseguindo ver com o meu cursor. Acho que dá, né? Tá, ó, só seguir aqui, ó, oblíquo interno, oblíquo externo, então eu tenho a parte mais externa, abaixo do oblíquo externo eu tenho o oblíquo interno. Transverso do abdômen já é um músculo mais a fundo, né? Então, ó, transverso do abdômen, isso nós temos dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o último que eu vou falar agora, que é o reto do abdômen. Todos eles são responsáveis pelo core. Além também de um pouco de paravertebral, para te sustentar ali no movimento de prancha. Ok? Ok. São várias camadas, né? Nós temos quatro camadas. 4. Basicamente, 4 camadas. Olha lá, ó. Tá vendo? Isso são dissecações, ó. Tá vendo? Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ok? Ok. Ok. E aí, por último, nosso músculo reto abdominal, que tem a principal ação fletir o tronco e comprimir também as nossas vísceras. Então, nada mais é que é o músculo mais externo, nosso reto abdominal, e ele é responsável por fletir nosso tronco. Nada mais é que aquele movimento de abdômen que vocês fazem lá na academia, tá? E aí tem algumas variações com o braço esticado, né? Ô, Ariela, bem faltou o abdômen inferior aqui, hein? Outra falha? Faltou. Anotem aí, por acaso. Nós falamos de oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, reto do abdômen. Vocês anotem aqui embaixo. Abdômen inferior ou... Como é que tá? Abdômen inferior. Podem anotar dessa forma. Na verdade, faz parte do reto do abdômen, né, Thaisa? É a parte reto superior do reto do abdômen. Inferior. É um músculo só dividido em 2 partes. Isso. Perfeito. Puxem aí uma setinha, tá, gente? Que ele tem a parte superior, ok? E a parte inferior. Fica tão na cabeça da gente que a gente nem percebeu. Percebam aqui, deixa eu dar um zoom, da parte inguinal que a Ariela falou. Aqui, ó, lá próximo da virilha mesmo, ó. Tá? Ligamento inguinal. Então, voltando, nosso reto do abdômen, ele é dividido em superior e inferior. Vamos colocar dessa forma que realmente é um músculo só, eu tenho a parte superior e eu tenho a parte inferior. Então, aquele exercício que vocês fazem lá na academia de tesoura, canivete, que vai juntar os braços com a perna, o canivete eu trabalho tanto abdominal superior como abdominal inferior. Isso tem no Pilates também, você abraça a bola com os joelhos, leva para o braço e retorna. É a mesma coisa do canivete. A tesoura em si, eu só pego a parte inferior do abdômen, tá? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou seguir. E aí, falamos do abdômen, vamos voltar aqui para tórax apendicular do membro superior, que são divididos nesses 4 músculos: peitoral maior, peitoral menor, subclávio e serrátil anterior. Ok? Então, seguindo. Não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que sim, pelo menos os meninos, talvez algumas meninas, né? Não vou discriminar, porque eu conheço. Existe um bodybuilder aí conhecido chamado Léo Stronda. Alguém já ouviu falar sobre ele? Eu sempre falo isso em sala de aula porque ilustra bem.
Então, o Léo Stronda, ele, acho que não sei se agora tá como fisiculturista, mas acho que participou de realities, enfim, não sei exatamente. E eu sei que ele tinha um canal muito engraçado. Pela Growth mesmo, fisiculturista ele não é não. Ah, sim, perfeito. Então, vocês que têm acompanhado, ele estava fazendo fisioterapia, se eu não me engano, há uns 6, 7 meses atrás. Ou mais um pouquinho, né? Porque já estamos no meio do ano. Provavelmente um ano aí eu vou pôr. E ele rompeu as fibras do peitoral. Ficou com um roxo desse tamanho em volta do músculo peitoral que se estendia até o bíceps. Não sei se alguém viu, chegou a acompanhar, ouviu alguma notícia. Ele chegou a fazer até cirurgia. Ele fez cirurgia de reconstrução ali, por conta dele ter rompido, né, as fibras. Então, assim, o músculo peitoral é um músculo muito forte. E geralmente o trauma, né, de ruptura aí é um acidente automobilístico ou uma carga muito excessiva. Ele fez esse trauma fazendo supino. Assim, então ele pegou uma carga absurda e ele conseguiu romper. Dói muito. Nunca aconteceu comigo não, mas dói. E fica um roxo, fica um negócio muito feio, porque ele conseguiu fazer quase uma avulsão, ou seja, ele rompeu, eu não sei se ele fez ruptura completa ou parcial, eu acredito que tenha sido completa, até porque ele operou. O tendão arrebentou ali, de tanta força que ele impôs ali para fazer um supino, né? Então, o peitoral maior, ele tem como principal função a adução. Então, gravem aí, lembra de abdução e adução? Então, eu tenho aqui, ó, a abdução. Vocês estão me vendo? Eu tô fazendo exercício, vocês não estão me vendo? Estamos vendo, sim. Ah, tá, só pra eu saber, senão eu tô fazendo exercício aqui e não tô sabendo. Ele faz abdução, peitoral ele faz adução, tá? E o movimento daqui para baixo é chamado de adução. Então, ele tá aqui, eu tenho esse movimento, ó, adução na horizontal. Então, ele tá aqui na barra, ele pegou uma carga, na hora que ele foi estender, ele rompeu, não aguentou. Então, gravem que o peitoral maior, ele faz o movimento de adução, tá? E aqui ele colocou, ó, gira medialmente o húmero, então a cabeça do húmero, ela é girada medialmente, né? E puxa a nossa escápula para frente. Então, pensem no movimento de supino mesmo, que foi o movimento que ele realizou, tá? Então, a cabeça do húmero gira medialmente e a escápula puxa para frente. Ela faz esse movimento aqui. Eu tô deitada, ela faz esse movimento aqui, ó. Tá? Para proteger. Agindo sozinho, a cabeça clavicular flete o húmero e a cabeça, aqui a cabeça, tá? A cabeça external estende. Tenham em mente que a principal função do músculo peitoral maior é fazer a adução. Acho que fica claro. Ok? Fazia tempo que eu não via uma lesão de peitoral tão grande. Que ele conseguiu se arrebentar. E eu não sei se vocês observaram depois, é porque eu acompanho o Instagram de uma fisioterapeuta que estava reabilitando. Fica um buraco. Ele fazendo os exercícios, fica um buraco na região do peitoral. Ele perdeu muita massa muscular, mas muita massa. Acredito que hoje, após o ano, já esteja tudo reconstituído aí, mas é um trabalho aí de... Oi? Ele tá o dobro agora. Tem muita coisa aí, né? Tem muito veneno, né? Tem muita coisa aí, assim, muito corticoide que ajuda na aceleração também. Inexplicável. É, inexplicável. A gente sabe. Whey maltodilute e outras paradas. Então, assim, mas foi um trabalho de 6 meses aí de recuperação, até mais. Você tem alguns vídeos depois, se vocês quiserem dar uma olhada no perfil da Jaqueline Figueiredo. Acho que é da Jaqueline. Ela que estava reabilitando. E, assim, um trabalho muito legal da fisioterapia ali. E ele tinha muito medo de realizar, porque ele começou, né, depois da cirurgia, usou os recursos de fisioterapia, que são aparelhos para alívio de dor, para ajudar ali na cicatrização, e depois ela iniciou alguns exercícios com carga. Ele pegava um halter de 3 quilos, ele morria de medo. Imagina um cara que faz supino de, sei lá, vou chutar aqui, que eu nem sei quantos quilos que ele pega no supino, mas provavelmente uma carga muito pesada. Ele foi pegar um halter de 3 quilos, ele tava morrendo de medo.
morrendo de medo de realizar e de tanta dor que ele sentiu, provavelmente, e, né, o medo de realizar o gestual, né, já que você passou por um trauma muito grande. E é bem interessante, a reabilitação foi bem interessante. Muito bem, peitoral menor, ele fica, deixa eu voltar aqui no peitoral maior, aí eu não tenho a localização. O peitoral maior, ele tá mais superficial que o peitoral menor, tá? Só para ilustrar para vocês terem uma questão de localização. O peitoral menor, ele tá um pouco por baixo, tá? E ele tem como principal ação estabilizar a nossa escápula, puxando para baixo contra a parede torácica, ou seja, percebam a origem e inserção, ó, terceira e quinta costela e margem medial e face superior do processo coracoide da escápula. Ele fica bem próximo aqui da nossa região do ombro e ele serve para estabilizar essa articulação, tá? Provavelmente, o Léo Stronda rompeu o peitoral menor também, porque ele é um músculo que serve para estabilizar. Então, eu não tenho essa informação, posso ver depois, mas bem provável que ele tenha rompido o peitoral menor também, porque é um músculo que serve para estabilizar a nossa escápula, para segurar a nossa escápula. Certo? Depois eu vou checar essa informação e falo para vocês. O músculo subclávio, ele tá... Deixa eu aumentar a tela. O nosso músculo subclávio, ele fica abaixo da clavícula, tá? Então aqui, ó, inserção proximal, junção da primeira costela com a sua cartilagem costal, tá? Inserção distal, origem, inserção, face inferior do terço médio da clavícula. Ele tá aqui, ó. Tá? Lá no anatômico vocês vão conseguir ver. Principal ação, ancora e abaixa a clavícula, tá? Ancorar também é sustentar e abaixar a nossa clavícula. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos me fugiu o nome. Não, ligamento não. Me fugiu o nome. Ariela, me lembra. Eu não sei o que você quer falar, Thaís, eu não tô entendendo. Peraí. Me fugiu o nome completamente, gente, do subclávio. Artéria. Eita! Artéria, Ó a subclávio. idade, Eita, gente, artéria. Fiquei aqui, ligamento, não, artéria. Nós temos uma artéria que passa aqui que se chama subclávio, tá? Para vocês lembrarem. Nossa senhora, que difícil. Diástase, artéria. Muito bem. Seguindo. Serrátil anterior. Nós temos como a inserção proximal faces externas das partes ou paredes laterais de primeira a oitava costela. Músculo difícil de trabalhar na academia, os homens gostam, tá? Mas a gente consegue aí trabalhar em cadeia cinética fechada, vocês vão ver isso mais para frente. Não vou entrar em cadeia cinética agora, para não confundir a cabeça de vocês. Inserção distal, face anterior da margem medial da escápula. Então, principal movimento do serrátil anterior, protrair a escápula. Então, eu tenho a escápula, ela faz esse movimento, tá? Protrair é trazer ela para dentro, tá? Protrai a escápula e mantém contra a parede torácica. Então, tá aqui minha coluna e as minhas escápulas. Ela faz protração, tá? Mantém contra a parede torácica e gira a escápula. Exatamente, esse movimento que eu mencionei. Pessoal, perguntas? Professor. Sim. Postaram um vídeo esses dias no grupo, não sei nem quem postou, não sei se já perguntaram para a senhora também, de uma menina, velho, que consegue juntar os ombros no peito. Eu vi. Eu vi. Você já viu esse vídeo, Ariela? Eu vi esse vídeo. Ela não tem a clavícula. Vi, não. Falou. Depois você manda pro Alan e manda É o que? Tá no YouTube, isso? Não, postaram no nosso grupo. Deve estar, Ariela. O que acontece? É como se eu batesse palmas com as escápulas.
Me parece que ela Isso, tem exato. uma discinesia. Ela consegue fazer a protração, mas ela consegue bater as escápulas uma na outra. Tá? É como se fosse... Alguma coisa diferente lá ela tem. Isso é Sim, possível? não, eu não... Oi? É possível isso? É verdade? Olha, ela tem alguma coisa em relação à musculatura aí alterada, a gente precisa avaliar. Eu assisti esse vídeo e achei bem curioso, assim. É como se fosse uma contorcionista. Lembra dos contorcionistas de circo? Então ela tem uma fraqueza aí, ou uma ação muscular muito forte de um determinado músculo que possibilita ela fazer isso. Mas eu acredito que ela tem uma frouxidão aí de ombro e provavelmente do Brasil ela não é. Deve ter desses povos de arte circense, eu imagino que seja isso. Bem curioso. Ela é do Brasil. Bem curioso mesmo. Ela é do Brasil? Sim. Curioso. Imaginei que fosse da China. Ela tava de costas também, né? Mas assim, eu imaginei que fosse, sei lá, da Rússia, da China, desse povo de ela circo, tava de assim. frente. Ela tava Eu vi de frente. Eu Qual só o vi um nome da vídeo menina? Não lembro. Espera que eu vou ver se eu acho. Porque o vídeo, na hora que eu vi passando assim, acho que eu vi no Instagram, não lembro onde. Eu só vi a imagem posterior. Então ela tá. Só se for, não foi esse vídeo. Que ela junta as escápulas. Não, então, mas essa ela junta os ombros, assim, sabe? Mas junta mesmo os ombros na frente. Falei, caraca, velho, que doideira. Você é louco, Então não sei se é o mesmo, pode ser. Porque eu só vi a parte posterior. Depois manda aí. Ela fala no vídeo que ela não tem toda a clavícula. É a legenda do vídeo dela. Então não sei se é o mesmo vídeo, mas depois vocês mandam aí. Bem curioso. Muito bem. Esses nós falamos em sala de aula semana passada. Em sala de aula, gente? Em videoconferência. Ouviu um amém, igreja? Bem que podia, professor. Ai, ai. Gente, tá puxado. Ana Luísa mandou aqui. Vou mandar para a Ariela. Eu acho que não é o mesmo vídeo, não, hein? Depois eu vejo. Ô, professora. Oi. Sobre rompimento da musculatura, eu vi uma vez, não lembro quem falou, era menor, né? Não sei se é verdade, se tem essa diferença. Vamos supor, de um atleta de alto nível e pra gente que treina normal. Vamos supor que a nossa musculatura é como se fosse os dedos entrelaçados, certo? O cara que é profissional, que leva o corpo dele ao limite, é como se ela não fosse entrelaçada, mas como se ela fosse mais, tipo, uma encostada na outra, assim. Por isso que, igual o jogador, tem muita ruptura na coxa, na posterior da coxa. É verdade isso? Não, o jogador de futebol, ele tem muita ruptura devido ao esporte que ele pratica. E como que a gente pode dizer? Essa tomada de direção, ele se desloca muito. Você já viu o jogador de futebol? O tempo todo ele tá correndo, ele tem que dar o pique para parar para receber a bola. Então, essa mudança de direção é muito comum. Você ter rompimento de ligamentos, principalmente de cruzado, ruptura, às vezes, parcial aí de musculatura posterior. Mas, na verdade, o nosso corpo, tanto o indivíduo atleta como não atleta, eu tenho a fibra muscular normal. Só que vai diferenciar é que o atleta, ele está trabalhando muito mais do que o próprio indivíduo, através de musculação, exercícios de propriocepção para sustentar e dar direção para essa musculatura para evitar lesão. Então, assim, depende do seu gestual esportivo, no caso do jogador de futebol, você vai ver muita incidência de trauma em região de membro inferior. Só que tem crescido muito. Eu andei vendo algumas lives aí, e como eu trabalhei também no Voltaço, os traumas de crânio têm crescido muito. Então, na hora de dar cabeceada, né? Vocês observam depois desses traumas, acho que quem teve esse trauma foi o Rafinha do Flamengo. Me corrija se eu tiver. O osso do rosto. Isso. E o cara em 15 dias voltou a jogar. Um negócio assim, também era final, né? Tem toda uma questão aí da diretoria, de pressão do time.
E vocês observam que ele usam toucas e tal para jogar por conta desses traumas. Então, assim, é uma coisa que tem crescido muito. Até na final da Libertadores, professora, teve uma hora que ele chocou no mesmo local. Aí ele fica desesperado. Ele Isso, mão, tipo assim, com medo. sobrevive. Porque em 15 dias, né? Quem que vai liberar? Eu, como fisioterapeuta, vou liberar? Complicado. Não lembro o nome do outro jogador que fez uma cirurgia de cruzado, alguma coisa no joelho também, nessa mesma época. Não lembro o nome do jogador agora. Em um mês ele voltou a jogar. Então, assim, é uma pressão. Isso. Arrascaeta, eu não lembro quem é que foi, mas foi um negócio assim que foi muito falado, foi muito discutido no âmbito esportivo. E como é que um cara em um mês se recupera com um ligamento cruzado? Era cruzado anterior, se eu não me engano. Acho que era cruzado anterior. Não sei se a galera vai lembrar, mas o Renato Augusto, agora eu não lembro se na época ele jogava no Flamengo ou no Corinthians, deu até afundamento. Aí ele ficou um tempo parado. Que teve que colocar. Porque é sério. É sério, gente. Mas aí você tem uma questão aí financeira muito grande, né? De retorno para atividade final, né? Tudo mais. Então. Thaís, é isso crânio ou face? É isso. Essas lesões que vocês estão falando, porque eu sou por fora. Foi fácil? Foi fácil. Os dois foi fácil. O do Rafinha foi zigomático, se eu não me engano, foi fácil. Não, alguém teve crânio também. É ruim, mas se for crânio é pior. Então, eu acho que de crânio, professora, foi o Peter Cech, o goleiro da República Tcheca, jogando pelo Chelsea. Alguém aí teve crânio também. O Rafinha, se eu não me engano, eu acho que foi zigomático, eu acho. Próximo do zigomático ali. Menos mal. Negócio meio estranho. Vou até verificar isso, que eu não lembro, mas eu sei que na época os meus colegas de pós-esportiva começaram a discutir isso em grupo e eu fiquei lá assistindo. E eles estavam comentando muito sobre isso. Muito bem. É aqui mesmo, estava procurando. Então, terminamos membro superior, bastante coisa, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de membro inferior. Nós vamos falar da parte anterior da coxa, né? Dos músculos anteriores que compõem aí a nossa coxa. Vamos tentar aí. Se der tempo, eu ainda entro em glúteo, tá? Mas acho que vai ficar muito pesadinho para vocês. Vamos ver como é que vai ficar aqui, porque senão a gente vai começar a discutir muita coisa aqui interessante. Então, muito bem. Os músculos anteriores da coxa são compostos aí pelo pectíneo, ilho-psoas, tensor da face lata, sartório e quadríceps femoral. Deixa eu passar. Só um pouquinho. O pectíneo é esse músculo que vocês estão vendo aqui, ó, que tem inserção proximal no ramo superior do pubis. Então, eu tenho o pubis aqui. Ok? E a nossa inserção distal, origem e inserção, lembrando, linha pectínea do fêmur, logo abaixo do trocânter menor. Tá? Então, nós temos aquele acidente anatômico aqui chamado de trocânter menor. Temos o trocânter maior e o trocânter menor. Pectíneo, qual é a função dele? A adução da coxa, tá? E flat. Então, eu tenho um movimento de flexão mais adução. Eu precisaria mostrar um movimento de flexão de coxa para vocês, mas eu não tenho espaço. Então, imaginem que essa seja a minha perna. Eu estou em pé, tá? Essa é a minha perna. Então, o movimento de flexão da coxa seria esse movimento, é trazer a perna esticada para frente. Ok? Então, flexão, estou trazendo a perna esticada para frente. Extensão, estou esticando a perna toda lá para trás. Tá? Abdução, estou abrindo a perna. Adução, estou trazendo a perna para a linha medial. Estou abrindo e fechando. Ficou claro? Ficou, professor. Ok. Rotação medial e rotação lateral. Você pode fazer esse... Deixa eu jogar minha cadeira para o lado. Tá? Movimento de rotação, eu estou girando a perna. Ou tem um movimento, imagina que eu estou fazendo o número 4 com a perna. Estou dobrando o joelho, encostando o meu pé na minha outra perna. Então eu tenho ali um movimento também de rotação interna e rotação externa. Depois eu vou ver se eu coloco um vídeo em relação a isso para ficar mais fácil. Porque se eu ficar em pé aqui, vocês não vão conseguir ver.
tá? Mas lembrem que é bem parecido com os movimentos do nosso ombro, tá? Então, o pectíneo, ele tem a ação principal de adução e flexão da coxa. Não confundam coxa com joelho, hein? Movimento de flexão da coxa é a perna reta e esticada, tá? Movimento de flexão do joelho, eu tô sentada e tô esticando só a minha perna. Lembra? Igual a cadeira extensora da academia. Ok? Posso seguir? Pode. Sim. Beleza. Seguindo. Ilho-psoas, nós temos aí a divisão de 3 músculos, tá? Psoas maior, psoas menor. Deixa eu ver a minha. Aqui, beleza. E o ilíaco, tá? Ele é composto desses 3 músculos aí. Ilho-psoas é um músculo muito interno. Palpar ele é extremamente difícil, tá? Uma vez eu fiz uma aula de anatomia palpatória com o professor Vladimir, e ele estava até explicando isso, tentando palpar, ele mostrando e tal, mas é um músculo muito, muito interno. E ele é responsável. Deixa eu abrir, deixa eu mostrar. Aqui, beleza. Então, deixa eu só mostrar, ó. Psoas menor, psoas maior e ilíaco, tá? São esses 3 músculos aí. E aí compõe o ilho-psoas. Ele tem a função de agir conjuntamente com a flexão da coxa na articulação do quadril e também estabiliza a articulação do quadril. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um texto muito bom, acho que é um vídeo, chama assim, ilho-psoas, o músculo da alma. Depois vocês procuram isso no Google e assistam, é bem interessante. Vou falar no meu caso, tá? Eu tenho um movimento de retroversão do quadril. Imaginem a mulher que tem um bumbum empinado e a mulher que não tem um bumbum empinado, tá? Movimento de antero e retroversão. Como eu tenho um movimento de retroversão, que é o movimento do bumbum para dentro, eu tenho uma atração desse músculo ilho-psoas que às vezes impede, principalmente na hora de eu realizar um movimento de agachamento, tá? E essa atração de ilho-psoas com uma retificação da coluna lombar, lembram das curvaturas fisiológicas? Nós temos curvaturas que são ditas fisiológicas, ou seja, são curvaturas normais. Lordose, o excesso dela é chamado de hiperlordose. Então, no caso dessa retração do músculo psoas e da retroversão do meu quadril aí, do meu bumbum, eu traciono essas minhas vértebras. Como é que eu posso explicar? Eu tenho retificação dessa coluna lombar, ou seja, eu tenho a ausência daquela curvatura porque o psoas puxa. Conseguem me entender? Eu me fiz clara? Vou voltar. Ou seja, você tem dificuldade para agachar, é isso? Eu tenho dificuldade para agachar por conta desse, eu não vou dizer encurtamento, mas uma tensão muito grande desse músculo ilho-psoas. Mas aí, E não sei se... professor, Oi? mas aí causa dor essa. Na verdade, eu não sinto dor, mas eu não tenho tanta mobilidade dessa musculatura. Então, por exemplo, na hora de eu fazer um agachamento, eu não consigo fazer mais de 90 graus, dependendo da carga que eu estou colocando. Por quê? Porque o psoas, ele traciona. E aí, na hora que eu vou fazer o agachamento, o movimento que eu deveria fazer de anteroversão, ou seja, o bumbum tem que estar empinado, eu trago o bumbum para dentro. Quando eu trago o bumbum para dentro, eu traciono essas vértebras, eu elimino a curvatura dita fisiológica, né, que seria a lordose, e aí eu gero tensão nessa região do psoas, e por isso eu adquiri 2 hérnias de disco também. Não só por isso, mas foi dos fatores. Então, a hérnia de disco Entende? você conseguiu malhando? Não foi propriamente malhando. Eu não tenho a curvatura fisiológica da coluna lombar, ou seja, eu não tenho a lordose. Lembra daquela curvatura? Aham, lembro. Eu não tenho essa curvatura, eu tenho retificação. Retificação é ausência de curvatura. Imagine que a minha coluna seja um cabo de vassoura. É mais ou menos isso.
Eu tenho uma coluna reta. Eu tenho ausência dessa curvatura. A ausência dessa curvatura gera achatamento nessas vértebras. E por isso eu desenvolvi a hérnia de disco. Não foi exatamente pelo agachamento. Uma questão de má postura, muitas horas sentado em frente ao computador. E eu já tenho um problema descendente aí, que eu já começa no meu pé, que eu já tenho uma alteração, eu tenho um pé muito chato, já vai tendo um problema no joelho. Eu não tenho problema no joelho, assim, não sinto dor, não sinto nada, mas é uma reação em cadeia. E aí já vem pro meu quadril. Então, por isso, a questão da minha hérnia de disco, não foi exatamente pelo agachamento. Então, eu tenho... Isso já... Eu descobri a hérnia de disco tem... Logo antes da minha defesa do mestrado, 15 dias antes da minha defesa, eu fiquei de cama. Foi. Tem 2 anos. Então, assim, eu tenho protrusões, né? Eu até gostaria de fazer uma ressonância para ver se eu conseguir regredir um pouco. Mas eu não sinto dor mais, né? Não me limita a realizar nenhum movimento, tomo cautela ao realizar os movimentos de agachamento, trabalho muito alongamento de pessoas, que para mim é importante, né? Então, assim, uma coisa vai levando a outra, entende? Então, muito cuidado na hora de realizar o agachamento, principalmente nesse movimento de quadril, que as mulheres querem agachar bastante, na hora que realizam esse movimento, trazem um bumbum para dentro, tá? Então, tomar cuidado com isso aí. Não mexer nessa curvatura fisiológica. Me fiz clara? Sim, professor, aí só uma Sim. questão. Isso faz também ter, tipo, no quadril aqui, como que eu ia dizer? Que prende Artrose? o quadril, você não consegue ter uma mobilidade maior do quadril ou não tem nada a ver uma Exatamente. coisa com a outra? Você acaba tendo até um bloqueio articular. Mas, assim, isso precisa ser avaliado. Da última vez que eu estive no osteopata, ele não me disse que eu tenho bloqueio de quadril, não. Mas pode ser que tenha sim. Entendeu? É uma questão mais de alongamento de pessoas, uma questão de mobilidade, talvez, do quadril, para poder melhorar esse gestual. Então, assim, como a minha intenção não é ser fisiculturista, eu quero realizar o movimento sem dor, né? Eu prezo pela minha saúde. E aí, com o tempo, né, de aplicabilidade aí desses exercícios e com o alongamento adequado, a gente vai melhorando esse gestual, mas não é da noite para o dia, Sim, né? porque Então, do agachamento, eu vendo assim, se você não consegue jogar o bumbum tanto para trás, automaticamente eu acho que você vai abaixar um pouco o... você vai flexionar seu tronco em vez de abaixar, Isso aí. que é muito comum também, principalmente no agachamento livre, né? Você tá com a barra aí nos ombros e você flexiona o tronco para frente ao invés de abaixar. Então, tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, você tem que fazer aí numa angulação supervisionada aí pelo seu professor, né? Observar principalmente a angulação. Tem um estudo novo aí também de angulação de tornozelo, bem legal. Depois vocês dão uma olhada aí no Instagram, posso mandar o perfil, não lembro o perfil agora do fisioterapeuta. O artigo diz que dependendo do grau de mobilidade que você tem do tornozelo, é adequado ou não você fazer um agachamento mais que 90 graus. Bem interessante. Então é importante ter essa mobilidade de tornozelo para poder realizar esse agachamento. Entende? Bem, bem interessante. É um artigo novo aí. Então, assim, nosso corpo está interligado, né? Não tem como você trabalhar uma determinada musculatura sem pensar na estabilização de outra, né? Então, a gente tem aí... Agachamento eu posso falar aqui até amanhã. Tem muita coisa para falar, muita coisa interessante. Ariela, quer falar alguma coisa? Não, Thaisa, tá tranquila. Tranquilo. Vou ficar aqui falando de agachamento até amanhã. Muito bem. Tensor da face lata. Tensor da face lata é o músculo que fica na nossa parte lateral, tá? Então, ó, lateral, sartório tá aqui na medial, tá? Então lá, ó, origem. EIAS é espinha ilíaca anterosuperior, tá? Parte anterior da crista ilíaca. Inserção. Trato iliotibial que se prende ao côndilo lateral da tíbia. Trato iliotibial nada mais é do que aqui, ó. Tudo isso aqui, igual o tensor da face lata.
tá? Ou banda iliotibial, tem gente que fala banda, mas é mais comum o trato iliotibial. A ação principal, abdução, então o movimento contrário lá do pectíneo, né, que lá é a adução, gira medialmente e flete a coxa. Então ele é um flexor e um abdutor, tá? Do quadril ou da coxa, que é a mesma coisa, tá? Então ele faz flexão e abdução da coxa, tá? Ajuda a manter o joelho estendido, então ele ajuda aqui um pouco na estabilização e firma o tronco sobre a coxa. Então tenha em mente o movimento de flexão e abdução. Sartório. Sartório, ele vem na espinha ilíaca antero-superior e parte da incisura abaixo dela, tá? Parte superior da incisura abaixo dela. Então ele começa nessa região aqui da espinha ilíaca antero-superior e vem medialmente, tá? Para dentro da coxa. Ok? Inserção, parte superior da face medial da tíbia. Então termina lá da nossa tíbia, tá? Na parte medial. O que o sartório faz? Flexão, abdução e gira lateralmente. Então lembra que o tensor da face lata, ele gira medialmente. Então aí uma diferença, tá? Não confunda. Flexão e abdução da coxa. A única diferença é que um gira lateralmente e o outro gira medialmente. Meu pai tá falando que eu tô falando muito alto. Tô ouvindo aqui. Ai, ai. Seguindo. Não menos importante, né? Quadríceps femoral. Então, o nosso músculo quadríceps femoral é aquele músculo que as mulheres adoram deixar fortalecidos e aparentemente fortalecidos, né? Ele é formado por 4 músculos: reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio. Ok? Então, olha lá. Reto femoral, ou reto da coxa, tá? Vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio aqui, ó. Ok? A mulherada que gosta de deixar lá, ó, fazendo cadeira extensora, seja lá qualquer outro exercício, a fundo, ou até o próprio agachamento, também que pega quadríceps, quer deixar aquela parte lateral da coxa mais evidente, né? Aquele gominho, igual vocês estavam falando do abdômen, tomar muito cuidado, porque muito comum a gente trabalhar o vasto lateral e esquecer do nosso vasto medial, que também é muito importante na estabilização do joelho, principalmente para evitar algumas condropatias, como condromalácia patelar, não sei se alguém já ouviu falar dessa patologia, subluxações da patela, ou seja, a patela ela fica, vamos dizer assim, sambando na articulação, ela se desloca lateral e se desloca medial. Então é importante que todos os músculos fiquem fortalecidos, mas principalmente no movimento de extensão de joelho e cadeira abdutora, você vê a parte lateral muito mais forte que a medial, tá? Então, tomar cuidado, porque todos eles ficam na patela e eles precisam sustentar a patela, principalmente para evitar esses movimentos de deslocamento, tá? Para não gerar artrose nas articulações e algumas outras patologias. Alguém me mandou uma pergunta. Professora, por que nessa foto aí, uma delas é visível 4 músculos? Acho que é 4 mesmo, tá É que dividida no meio. é só uma questão de visão mesmo, para poder mostrar o intermédio, porque ele fica um pouco embaixo do reto femoral. É como se eu tirasse o reto femoral para te mostrar. Entendeu? Tá vendo que aqui não tem o Entendi. reto femoral, ó. Tá? Mas ele tá junto ali, é porque não tem como mostrar os dois juntos. Ele só como se fosse dissecado, tirou um Como se ele pedaço para fosse te embaixo mostrar. mesmo, né? Isso. É assim, entendi. Ah, por isso. Quem tem condromalácia patelar que falou, Matheus? Dói, né? Nem brinca, professora, eu tenho nível 2 ainda. Dói. Faz tratamento? Faço tratamento. Perfeito. O que É é isso aí. isso, Matheus?
Fala, Matheus. O que é condromalácia? Fala você, professora, fica melhor. Condromalácia é um amolecimento da patela. E aí, na hora de realizar algum movimento, principalmente os movimentos da articulação do joelho, como extensão, essa articulação ela fica sambando, como eu falo sambando, ela fica se deslocando, tá? E gera muito atrito e dor nessa região da patela. É porque Certo, geralmente Matheus? a articulação da patela é uma articulação plana, né, professora? Então, Exatamente. aumentando o nível da condromalácia, ela começa a se deformar e que começa a causar Ela dor. gera atrito, exatamente. Vocês estão sabendo bem, que bom. Isso aí. Infelizmente, eu aprendi da pior maneira. Mas você descobriu por que você teve condromalácia? Foi em adolescência ou foi agora? Não, foi por causa de corrida. Corrida. Muito impacto Jogando na articulação. Sim. No meu caso, eu não fui jogando bola, não. No meu caso, foi muito questão do meu serviço também, que eu subo dessa escada todos os dias. E em relação à corrida também, por questão de impacto na hora da parada. Entendeu? Porque eu tenho... Exatamente aquilo que eu acabei de mencionar. As mudanças de direção no futebol, se você não tem um movimento, o trabalho proprioceptivo muito adequado para essa região do joelho, facilmente você vai desenvolver patologias aí como ruptura de cruzado anterior, menisco e por aí vai. Essa mudança de direção e principalmente os movimentos de giro em cadeia cinética fechada, ou seja, eu tô aqui nessa posição, a bola vem para mim nas minhas laterais. Eu vou fazer a mudança brusca de direção com o pé apoiado na grama, sem levantar. É como se eu fizesse uma rotação parada. Então é muito comum aí ter lesão de menisco, de cruzado, por conta desse mecanismo. Ô, professor. Oi. Esse problema na patela aí tem ligação, vamos supor, algumas pessoas quando vai fazer agachamento, principalmente o livre, quando a pessoa abaixa, o joelho ele entra medialmente, assim, ó, como se ele não tivesse estabilizado, ele fica... Exatamente, tomar muito cuidado com isso. Quando a gente realiza o agachamento, a gente tem que ter em mente que a distância do seu pé é a distância do seu quadril, né? Então você não vai fazer uma abertura maior do que a medida do seu quadril, e o nosso pé ele fica ligeiramente para fora, não totalmente, né? Ele fica aí em questão de 2 a 3 graus para fora. Então, na hora que você realiza o movimento, principalmente no agachamento livre, né, que você tem que ter uma consciência corporal muito boa para realizar esse movimento, e uma carga também. Você colocou aí a barra no ombro, você vai agachar e traz o joelho para dentro, esquece. Existem outros exercícios aí preparatórios para você realizar antes de fazer um agachamento livre com barra. Então, você tem afundo, você tem passada, inúmeros aí exercícios para te preparar para você poder realizar um agachamento livre. Se você desce, flexou no tronco, em vez de agachar, já vai ter um problema aí na coluna. Você desce, traz o joelho para dentro, você vai ter um problema no joelho. Então, isso tem que ser muito bem orientado, entende? Você não pode sair medindo carga do jeito que você quer e achando que você sabe fazer o gestual. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, a importância de vocês nesse momento, saber em relação à biomecânica, né? Isso vocês vão ver aí nas próximas disciplinas, e orientar o seu aluno, o seu cliente, a realizar o movimento correto. Então, não adianta pegar 30 quilos e não saber realizar esse movimento, entendeu? Alguém me fez uma pergunta. Não, alguém quer entrar. Ok, então voltando lá. Falamos dos músculos que compõem o quadríceps femoral, e todos eles têm a ação de extensão do joelho. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, olha lá. Reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, tá? Principal ação, estender a perna na articulação do joelho, e o reto femoral também firma a articulação do quadril e ajuda o músculo ilho-psoas a fletir a coxa, ou seja, do quadríceps, o único músculo que é biarticular é o reto femoral, ou seja, ele ajuda na articulação do quadril, né, que é o músculo ilho-psoas, e também ajuda na extensão da perna. Oi. Tá. Tô falando muito alto, gente. Tô me reclamando.
Me empolguei. Certo? Então, voltando. Quadríceps femoral são 4 músculos, lembrando que o reto femoral é um músculo biarticular, porque ele também ajuda na articulação do quadril, tá? Só o reto femoral. Certo? Vou passar. E aí nós temos agora os músculos mediais da coxa, que são compostos pelo adutor longo, curto, magno e grácil, tá? Todos eles são responsáveis por fazer a adução. Vocês vão ver aqui em seguida. Então eu tenho adutor magno, adutor longo, adutor curto, que é pequenininho aqui, e grácil, que é a parte mais medial, tá? Então, olha lá. Adutor longo, movimento principal, a adução da coxa. O que difere de todos eles é a sua inserção proximal e distal, a sua origem e inserção, tá? Mas, basicamente, todos eles trabalham na adução. Tirando aqui o adutor curto, que ele também ajuda, dependendo de alguma angulação, eu não sei te dizer agora qual é o grau, mas posso ver depois, ele também ajuda na flexão da coxa, tá? O adutor curto. Ó, o adutor magno também ajuda na flexão da coxa, na flexão e na extensão da coxa, mas basicamente os adutores fazem a adução. Então, aquela cadeira adutora, são esses músculos que vocês estão vendo aqui que trabalham. O grácil, mesma coisa, ó, aduz a coxa, também auxilia na flexão de perna e ajuda a girar medialmente, tá? Mas a principal ação deles é o movimento de adução, tá? E aí, nós vamos deixar músculo para a semana que vem, que tá bom, né? Vocês vão ter aula agora? Vocês têm aula agora? Provavelmente, de futebol. Para dar um descanso para vocês, são 7h56, então minha programação Eu também deu certo. tenho, Thaisa. É, professora Ariela também, eu que não tenho. Gente, são muitos músculos, né? Muitos. Dá pra gente ficar Ainda falando tem os aqui. músculos da face para eles no 4º período. Aguardem. Aguardem. A professora Ariela. Ou Você não. sabe o problema Ou do não. dia de hoje, do dia de hoje, professora. É. Lá. É isso aí. É muita coisa. Oi. Só pra confirmar, essa aula você vai postar lá no AVA, não vai? Vou postar. Gente, a aula de semana passada teve um erro aqui. Eu não consegui gravar, me desculpem. Mas tem os vídeos que ilustram bem o que a gente abordou aqui. Tá? Só os comentários que acabaram não aparecendo aí. E aí, semana que vem, a gente entra em glúteo, perna e pé. E aí a gente termina. E aí tem bastante coisa, né? Eu vou dar uma olhada no trabalho de vocês. Não prometo lançar nota agora, tá? Vou lançar a nota aí no decorrer da semana ou até semana que vem, porque a gente ainda tem tempo. Ariela, como é que tá o calendário? Ninguém falou nada, né? Ainda, né? Thaisa, já falaram sim, mas aí depois eu passo para você pelo WhatsApp. Tá, pra gente perfeito. poder passar para eles. Para ver como é que a gente vai fazer aqui nos testes, aí a gente avisa. Dia de prova. Tá? Isso. Pessoal, ficou alguma dúvida? Silêncio total. Várias. Estudem com calma, vejam o que tem dúvida aí, mandem no chat. Assistam os vídeos, que também dá para ter uma breve noção aí dos músculos. Qualquer coisa, estou à disposição, mandem mensagem na plataforma e vou olhar o trabalho de vocês com carinho, prometo, tá? Beleza. Beleza? Gente... Professor, o trabalho está valendo quantos? Ele está substituindo os fóruns? Então, eu não vou dar fórum. Sabe por quê? Eu vou deixar o trabalho porque o fórum está ficando muito confuso para eu corrigir. Vocês são muitos, então eu prefiro o trabalho, que fica uma coisa mais objetiva. Se houver tempo, vou ver aqui com a professora Ariela, talvez a gente faça um fórum, mas eu prefiro os trabalhos que eu acho que fica melhor, até para vocês discutirem entre vocês também,
né, para vocês se conhecerem e falar um pouco sobre o assunto, discutir, para poder montar o trabalho, eu acho mais interessante. Em grupo, professora, ou vai ser individual também? O fórum? Não, os trabalhos. Então, esse trabalho eu passei em grupo, né? Hoje era o último dia de entrega. Sim, correto. Mas os próximos, Isso. né? Em grupo. Então, depois eu vou ver isso com a professora Ariela, para ver como é que a gente vai abordar. Show de bola. Tá? Mas não se preocupem, não. Beleza. Certo? Fechou. Fechou, gente? Boa noite. Bom descanso. Semana que vem a gente termina coxa, perna e pé. Glúteo, perna e pé. Beleza. Bom? Beleza. Boa Até noite. logo, Falou. gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana. Boa semana.